Bom dia, Evandro. Bom dia, bom dia. Bom dia aos ouvintes. E vamos dar o bom dia também para o Rafael. Bom dia, Tomás, bom dia, Ronaldo, os ouvintes aí da Rádio Vale FM, né, comunidade Cachoeira do Sul e região. Muito bem. Meus amigos, vamos explicar para os nossos ouvintes como é que foi o estudo que vocês fizeram para chegar à proposta essa que foi apresentada na noite de sexta-feira. Então, nós realizamos, né, um levantamento prévio das vias, né, analisando as imagens de satélite previamente, tá? Depois elaborando um mapa da cidade, toda a região central, toda a região comercial da cidade. E após essa elaboração, então, nós nos deslocamos até a Cachoeira do Sul e realizamos os levantamentos de campo, né? Os levantamentos de campo, efetivamente, eles são a medição, a medida linear das vias, né? Das áreas de estacionamento, não só as áreas de estacionamento, mas também todos os tipos de vagas que são, que existem dentro da via, como vagas de táxi, por exemplo, áreas de embarque e desembarque. No caso, se tivesse vagas de curta duração, a gente também colocaria, né? No nosso levantamento não teve. A gente até incluiu vagas de curta duração na adequação das vagas, né? Depois de levantada toda a quantidade de vagas, né? A gente indica uma quantidade, um percentual de vagas para elas serem vagas de curta duração, que os usuários podem estacionar ali 10, 15 minutos, né? De forma gratuita para que não seja efetivada a cobrança do rotativo. Então, essa é uma medida que visa auxiliar aquelas pessoas que querem simplesmente deixar alguma encomenda, alguma coisa, uma atividade rápida, né? E seguir sua viagem. A gente também mede até mesmo as garagens, né? As entradas de garagens, para saber a metragem linear útil, né? Que existe para estacionamento dos veículos. Então, a gente fez essa medição, ela se estendendo. Vou pegar aqui no mapa aqui para poder falar com vocês com mais propriedade. Quantas Né? vagas, quantas vagas vocês concluíram no estudo no total? No total, foram vagas operacionais foram 1.570, né? Só que dentro dessas vagas existe um o detalhamento que foi as vagas que a gente efetivamente levantou na medição, né, que são as vagas atualmente implantadas e as vagas que nós estamos indicando que sejam implantadas com o rotativo, tá? Então tem uma diferença bem grande entre essas vagas, né? A gente fez uma adequação, por exemplo, na questão das vagas de idoso e deficiente, que estão defasadas atualmente no município, né? Eu vou citar aqui como está essas vagas hoje, tá? Para vocês terem uma ideia. Atualmente, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui. 1.586 vagas de carro, tá? 276 vagas de moto, 20 vagas de idoso, 18 vagas de PCD, nenhuma vaga rápida, 5 vagas de veículos oficiais, nenhuma vaga de embarque e desembarque. Aliás, nenhuma vaga de embarque e desembarque, 28 vagas de táxi e 7 vagas de carga e descarga. Essas foram as vagas que a gente analisou dentro desse perímetro que a gente está indicando para o estacionamento rotativo, tá? E agora tem uma diferença bem grande porque a gente está indicando para a operação, que são 1.458 vagas de carro, 421 vagas de moto, tá? As vagas de moto, a gente aumentou a quantidade de vagas de moto em relação à frota de veículos que é emplacada no município de Cachoeiro do Sul. Atualmente 20% da frota são vagas de motocicleta, veículos de duas rodas, né? Então a gente aumentou um pouco essa quantidade para ela ficar dentro dessa proporção, um pouco acima dos 20%, tá? 80 vagas de idosos, ou seja, a gente aumentou 60 vagas de idosos em relação ao que existe hoje, tá? 32 vagas de pessoas com deficiência, então a gente aumentou aí 14 vagas em relação ao que existia antes para pessoas com deficiência, 25 vagas rápidas, tá? Aí, no caso, as outras vagas permanecem inalteradas, tá? São 5 vagas de veículos oficiais, nenhuma vaga de embarque e desembarque, 28 vagas de táxi, 7 de carga e descarga. Tá? Só que essa comparação é importante que a gente faça, né, para demonstrar o aumento que teve das vagas de idosos
né, de pessoas idosas e pessoas com deficiência, tá? O valor que vocês estão propondo, é bom nós deixarmos claro para o ouvinte que o que a Quilômetro Zero apresentou é um projeto e uma proposta, não quer dizer que vá acontecer exatamente o que está no projeto da Quilômetro Zero, isso aí pode sofrer alterações. Mas então vamos lá, nos valores que vocês propuseram, como seria a cobrança, Evandro e Rafael? Bom, a cobrança, a proposta, né, é R$ 2,50 por hora, tá? E aí essa cobrança, normalmente ele é fracionado de 30 em 30 minutos. Ou seja, se o usuário ficar estacionado meia hora, ele vai pagar 1,25, né? Se ele ficar estacionado até uma hora, então vai ser os 2,50. Até uma hora e meia, ele vai pagar 13,75. E até as 2 horas, que é o máximo, né, que ele vai poder estacionar na área do rotativo, é R$ 5. Basicamente, é essa a forma de pagamento. E motocicletas estão isentas. Isentos, motocicletas estão isentos, né? O percentual de 20% ainda é o percentual baixo, né, para a exploração dessas áreas. Elas acaba não sendo vamos dizer assim, uma vantagem para o município fiscalizar essas vagas por enquanto, tá? Mas se a frota, no caso, é uma tendência que ocorra, tá? Já que as motos vão ser isentas de pagamento, que acabem mais motos estacionando nas áreas centrais. Isso é uma tendência que pode acontecer, né? A gente não tem certeza, mas aí o município vai ter que começar a avaliar essa questão também futuramente. Uma das coisas que a população, empresários, enfim, questiona e reclamam, uma seria ter que pagar o estacionamento, mas a outra questão, o pessoal acredita que no início não pagariam o estacionamento e essas vagas acabariam ficando ociosas, o que não seria bom para a empresa que vencer a licitação, né? Como é que você vê essa questão a partir da implantação desses sistemas em outros municípios em que vocês já trabalharam? Bom, em outros municípios, no início da operação, realmente acontece uma fuga dos veículos dessas regiões, né? Mas com o passar do tempo, as pessoas se acostumam com o sistema, se familiarizam com aquele sistema e também a necessidade faz com que as pessoas usem, né, utilizem, e acaba se tornando uma coisa comum, assim, as pessoas se adequam, né? E aí elas buscam as pessoas que trabalham nessas regiões, né? Elas buscam estacionar em estacionamentos privados, ou então elas estacionam fora da área rotativa, ou então elas simplesmente utilizam o transporte coletivo, ou outros meios, né? Como o ir a pé para o trabalho, ou de bicicleta. Existem, né, essas peculiaridades, mas elas acabam ocorrendo com bastante frequência nos municípios que têm a implantação do rotativo. Rafael, os vereadores provavelmente vão apresentar emendas ao projeto, embora o projeto que a prefeitura apresentou à Câmara dá ao prefeito a autonomia para gerenciar e estabelecer a implantação do sistema. Mas os vereadores querem ter entrada, querem ter um acesso para apresentar propostas. Há algumas emendas vocês entendem que pode inviabilizar o projeto como um todo ou não? Olha, eu não tenho ciência daquilo que seria tratado, né? Mas algumas emendas talvez elas causem vamos dizer assim, alguma coisa que inviabilize negativamente, né, na questão de retorno financeiro, né, para a operação. Mas, pela nossa experiência, acredito eu que não ocorra alguma coisa nesse sentido, assim, porque a gente já deixou, o nosso estudo ele é muito técnico, ele é embasado, assim, tanto que na audiência pública ali a gente foi questionado sobre algumas ruas que, por exemplo, a gente deixou de fora do rotativo atualmente, né, e a gente explicou que aquela ali, por enquanto, era uma área de fuga, né, ou seja, a gente se preocupa até mesmo com essa questão para não prejudicar totalmente, vamos dizer assim, não fazer com que o cidadão tenha que pagar para aquela região agora, né, para estacionar naquela região, para que seja observado o comportamento dos veículos, né, logo quando é implantado o rotativo,
E aí sim o município depois vai e toma a decisão, não, vamos colocar rotativo também nessa via. Então, por causa desses aspectos, é importante que se tenha né, uma inclusão dessas novas vias com mais facilidade, por isso que ele é feito mediante decreto municipal, tá? Mas eu acho também importante que as colaborações dos vereadores elas sejam ouvidas e sejam avaliadas para que se veja, né, o que pode ser, vamos dizer assim, favorável para a população de Cachoeira do Sul, né, nessa questão. Mas Para é as tranquilo, eu acredito que não vai ter problema em relação a isso. A gente já apresentou um estudo que é para a prefeitura já seguir, vamos dizer assim, como base. Eu acredito também que os vereadores conseguiram entender bem a proposta na sexta-feira e as coisas elas tendem a correr bem. Como é que os órgãos de fiscalização e de regulação veem o estacionamento rotativo? O Tribunal de Contas intervém de alguma maneira? Intervém, sim. Se for apontado alguma irregularidade, por exemplo, no valor da tarifa, né? Eu citei até na própria audiência pública que essa, essa metodologia que nós utilizamos para chegar no cálculo dos R$ 2,50 por hora, ela é uma metodologia que foi solicitada pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, essa, essa é uma questão muito técnica, né? E ela também impede, por exemplo, que a empresa que vier operar o serviço, ela tenha um sobrelucro e também dá uma garantia maior para os municípios, né? Da operação que ela seja, vamos dizer assim, realizada que essa viabilidade financeira ela realmente exista, né? Então, eles podem apresentar, sim, alguns aspectos aí que podem exigir mais informações, podem, enfim, fazer, né, solicitar ao município que informe melhor esses aspectos mais técnicos, mas o nosso estudo ele já traz esses aspectos, tá? Nós já estamos, são um trabalho que a gente costuma fazer habitualmente, né? Então, em cima, em relação a isso, não vai ter problema, tá? Só para as empresas, uma última questão aqui. Para as empresas que estão aí, os empresários que estão nos ouvindo, qual seria mais ou menos uma estimativa de lucratividade para uma empresa, porque isso vai ser licitado e uma empresa privada vai tomar conta da implantação e manutenção desse sistema? Qual seria a lucratividade deles? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque os dados que nós colocamos aqui nas nossas simulações Partindo, financeiras, né? partindo do ponto que seria 2,50 a hora e cinco É, reais 2 horas. a gente entende que o faturamento bruto, né, com receita do estacionamento rotativo mensal vai ser em torno de 290 mil reais, tá? Só que dentro desse valor vão estar incluídos todos os custos, né, da empresa, o percentual de outorga que a empresa vai ter que repassar ao município. E a ideia pela nossa simulação financeira, é que a empresa ficasse com 10%, né? Esse 10% seria a margem de lucro dela, que seria em torno aí de 29, 30 mil reais, vamos dizer assim, por mês. E o restante seriam custos, né, com tecnologia, custos com mão de obra, o custo com a outorga do município, de mais insumos, impostos, né? Seria basicamente isso. A fatia maior tende a ser do município, tá? Só para deixar isso claro, assim. Muito bem. E o município também ficaria com uma parte desse faturamento, né, Rafa? Exato, nós colocamos no estudo a outorga mínima de 10%, né? Só que aí a licitação vai ocorrer de qual forma? É maior percentual de outorga, é o que a gente indicou, por exemplo, no estudo, né? Então, as empresas que tiverem interessadas em operar o serviço no município vão lá e vão ofertar, a gente vai ofertar 15, 20, 25, aquela empresa que ofertar o maior percentual de outorga para o município é declarada vencedora, né? Desde que atenda às qualificações técnicas exigidas no edital. Muito bem. Então tá, muito obrigado ao Rafael Ilha Viana e o Evandro Sem, né, os dois diretores da Quilômetro Zero de Santa Cruz, participando aqui, procurando ampliar um pouco mais para os nossos ouvintes o que é este projeto que está na Câmara, né, que o pessoal aí pode também buscar a cópia desse projeto aí, são cerca de quase 170 páginas, todo o estudo da Quilômetro Zero, e vamos acompanhando aí como vai desenrolar lá na Câmara esta implantação
do estacionamento rotativo no perímetro central de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Evandro. Obrigado. Nós que Ótimo dia agradecemos para aí o vocês. espaço e estamos à disposição aí quando precisarem. Deixei por conta do Rafael, que é o engenheiro que fez todo o projeto aí, está por dentro. Eu auxiliei no levantamento de campo e participei mais no sentido de, se tivesse alguma dúvida aí, poder participar também. Mas o Rafael é o engenheiro que desenvolveu, colocou o projeto no papel e com certeza muito habilitado para tirar as dúvidas de vocês aí. E certamente nós ainda vamos conversar mais vezes com vocês, porque até que seja implantado de fato, né, e as alterações propostas, nós vamos ter muito o que conversar ainda, meus amigos. E a gente continua à disposição do município. De fato, a gente entregou o nosso trabalho, mas a consultoria ela permanece, né, no decorrer do processo. Se tiver questionamentos, impugnações, vai encaminhar para o Tribunal de Contas. Qualquer ajuste que tenha que ser feito, a gente vai estar sempre à disposição da cidade para fazer adequar, né, e dar andamento.